Bom dia a todos aqui presentes. Aqui quem vos fala é o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estamos aqui reunidos hoje para julgar o caso de Oscar Henrique Barreto Leiva, sendo representado aqui por Gesley na acusação. Passo agora a palavra para o mesmo. Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, apresentando a demanda do caso, né? O meu cliente, o senhor Oscar Henrique Barreto Leiva, foi julgado pela corte de maneira imparcial e condenado por um sistema que violou todas as suas garantias fundamentais consagradas na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Primeiramente, o senhor Henrique Barreto Leiva, ele não teve o direito ao devido processo legal, e isso foi de encontro ao que está no disposto no artigo 8.1 da presente convenção. O fato da vítima não poder ter sido assistida e se defender não gera um devido processo, não garante o devido processo legal à vítima, e além disso, segundo o disposto no artigo 8.2b, a vítima deveria ter sido notificada da mudança de status, visto que no início do processo ela foi intimada a se declarar como testemunha e durante o processo já foi decretada sua prisão preventiva, sem haver uma prévia notificação da mudança de status de testemunha para indiciado. Também o disposto no artigo 8.2, nos itens C e D, houve uma violação. Primeiro, porque no item C, porque o senhor Barreto Leiva ele não teve tempo suficiente para preparar a sua defesa. E segundo, porque ele não pôde escolher um defensor de sua vontade. Foi designado para ele um defensor qualquer que provavelmente era até mesmo parcial e favorável à prisão do senhor Leiva. Além disso, o senhor Leiva teve o direito ao duplo grau de jurisdição violado, uma vez que ele foi julgado em instância única na Suprema Corte venezuelana. Fato é que não há como recorrer à decisão da Suprema Corte. Portanto, a Suprema Corte ela não era competente para realizar o julgamento do senhor Leiva. O Estado venezuelano alega que o senhor Leiva foi julgado pela Suprema Corte através do princípio da ação, que como os outros suspeitos dos casos estavam sendo julgados, eles possuíam a imunidade constitucional e, por isso, só poderiam ser julgados pelo Supremo, então o senhor Leiva ele seria atraído também para esse julgamento. No entanto, a aplicação desse princípio se deu de maneira equívoca, visto que ele só houve atração do senhor Leiva em seu prejuízo, não havendo uma atração em seu favor. Ora, se houvesse pelo menos uma atração a favor do senhor Leiva, concedendo-lhe a imunidade constitucional, para que assim pudesse suprir a falta do duplo grau de jurisdição, aí poderíamos falar que esse princípio não estaria sendo violado. Mas como o princípio da atração se deu apenas em prejuízo do réu no julgamento venezuelano, então o princípio do duplo grau de jurisdição foi violado também nesse caso, de acordo com os artigos 8.2, o item H, e os artigos 21, 25.1. Por fim, todos nós sabemos que o direito à liberdade é um direito humano fundamental, consagrado no artigo 7.1 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o artigo 7.2 põe salvo exceções para que a liberdade possa ser cerceada. No entanto, o Estado venezuelano não estava de acordo com essas exceções, visto que ele se encaixa muito melhor no que está disposto no artigo 7.3, que representa muito melhor o caso, foi a detenção do senhor Leiva, que foi uma detenção arbitrária, simplesmente porque ele não tinha nenhum tipo de influência nem como evitar essa prisão, visto que dentre todos os investigados no processo de investigação, o senhor Leiva foi o único que teve a prisão preventiva decretada. E mesmo que a prisão preventiva dele decretada, não houve uma rapidez em seu julgamento, visto que ele passou 1 ano e 6 meses preso, quando sua sentença final foi de apenas 1 ano e 2 meses. Ou seja, o tempo de prisão preventiva superou em 4 meses o tempo da sentença final que ele recebeu. Quanto às provas do caso, todos os documentos necessários já foram enviados à corte, e também temos as 3 audiências que também já aconteceram, as audiências públicas em que diversas pessoas declaram que sim, existem diversos problemas no julgamento do senhor Barreto Leiva. Dado todo o exposto até aqui, peço à corte que conceda uma indenização ao senhor Barreto Leiva
no valor de 330 mil dólares americanos. E, além disso, faça dele um pedido público de desculpas, visto que, como o caso envolvia o presidente da República, era um caso de grande repercussão nacional, o nome do senhor Barreto Leiva ficou manchado em todos os jornais, manchando sua honra frente à nação, e também um reembolso de custos e gastos que o senhor Barreto Leiva teve. 40 mil dólares no valor dos honorários advocatícios, 2.500 dólares no valor das estadias num hotel na Costa Rica, na Costa Rica, e 3 mil dólares referente às passagens do senhor Barreto Leiva e de toda a sua equipe de defesa. Muito obrigado pela atenção, senhor Meritíssimo. Passo a palavra a você agora. Pois bem, agora ouviremos a defesa proferida pelo procurador da República Bolivariana da Venezuela, Carlos. Pode se pronunciar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Meritíssimo Sávio, doutor Gesley, boa tarde também. Bom, primeiramente, quanto ao direito, né, ao devido processo legal, a comissão ela alega que a Corte Suprema alega que o fato da Corte Suprema de Justiça ter sido o tribunal que sentenciou o Barreto constitui uma violação do seu direito de ser julgado por um tribunal competente, violando assim o artigo 8.1. Bom, para começar, né, todos sabemos que ela é a máxima instância judicial. Consequentemente, seu corpo de profissionais são muito mais técnicos e um erro teria a chance muito mais minimizada, sendo essa acusação descabida do campo técnico, já que os membros dessa instância são teoricamente mais competentes, certo? Quanto ao desconhecimento do senhor Barreto no tocante à sua qualidade de investigado, bom, para iniciar, no dia 10 de fevereiro de 1993, ele deu seu parecer ao juizado. Ele afirma achar que era testemunha, porém, ele não fez o juramento, que é o procedimento normal de qualquer testemunho, e mesmo assim continuou a dar declarações ao juizado, sendo estas no dia 5 de outubro e no dia 15 de dezembro do mesmo ano, 1993. Ou seja, se faz minimamente curioso que alguém achar portar a qualidade de testemunha, não efetuar o juramento e mesmo assim continuar a dar pareceres ao juizado achando que possui ainda esta qualidade. Afinal, estamos falando de um diretor-geral, né? Não é qualquer indivíduo. Ele tem capacidade técnica para entender os seus direitos e seus direitos e deveres. Além disso, tivemos controvérsias no debate do Congresso Nacional por meses, passando inclusive na TV aberta. Ou seja, é incoerente ele afirmar que não conhecia as suas acusações contra ele. De fato, não foram afirmadas expressamente, mas tiveram inúmeros indícios que mostram que ele sabia sim, que ele tinha capacidade de saber que que estava sendo investigado. Então, se faz iníquo também afirmar que o Estado descumpriu os itens B e C do artigo 2 ali, inciso 2 o artigo 8, inciso 2 da Convenção, uma vez que esses direitos em momento nenhum eles foram negados, sempre estavam presentes, apenas não foram efetivamente requeridos pelo senhor Leiva. Sabe-se lá por quais motivos ele não exerceu esses direitos. Ou seja, é minimamente curioso afirmar que ele não sabia que estava sendo investigado diante de todos esses expostos. E sobre a violação, a acusação, né, de violação ao duplo grau de jurisdição, também é relativamente complexo afirmar que nós descobrimos isso, uma vez que ele foi julgado por um tribunal superior, ou seja, como que você é julgado por um tribunal superior e quer recorrer à anulação deste? Que tribunal vai fazer isso? O Tribunal Superior é o tribunal mais competente que temos. Ele é composto pela elite do judiciário. Na verdade, é um privilégio ser julgado pelo Tribunal Superior. Todos querem isso. Então, é uma acusação de difícil resolução,
uma vez que a sentença foi dada pelo tribunal de maior hierarquia, como ele vai recorrer a esse tipo de sentença? E no tocante ao artigo 25, ali, inciso 1, que pauta sobre a obrigação do Estado em estabelecer recursos aos indivíduos contra atos que violam os seus direitos, entendemos que esse artigo não se faz valer, uma vez que o direito, de fato, que um indivíduo sob julgamento e posteriormente condenado tem, é o direito de defesa. E esse direito se faz presente, na verdade, no artigo 8, em item H, inciso 2, ou seja, esse é o artigo ideal para fomentar uma acusação, não o artigo 25.1. E o artigo 8, item H, também foi acusado, porém ele não se faz valer. E temos outra questão, que é a da privação de liberdade do senhor Barreto, e nos acusam ali de descumprir artigo 7.3, por exemplo. Porém, temos aqui do nosso artigo 182 do Código Processual Penal, vigente na época, que afirma, eu vou ler aqui para excelência sobre esse artigo, sempre que resulte plenamente comprovado que tenha sido cometido um fato punível com pena corporal sem estar devidamente prescrita a ação penal correspondente e apareçam indícios fundamentados de culpabilidade de alguma pessoa, o tribunal decretará a detenção do indiciado. Vou ler aqui trechos marcantes desse artigo que eu li. O tribunal instrutor decretará a detenção do indiciado sempre que aparecerem indícios fundamentados de culpabilidade de alguma pessoa. Ou seja, notamos a sua culpabilidade através de uma investigação demorada, complexa, efetuada pela elite do judiciário, que provou a culpa dele. Então, se faz descabido afirmar que tivemos a prisão arbitrária, uma vez que ele foi investigado e assim, então, condenado com indícios de culpabilidade. Afinal, preso e liberdade são palavras antagônicas, frente e trás, esquerda e direita, não cabem no mesmo sentido. Então, o Estado cumpriu o requisito legal de privação de liberdade. Estamos no nosso direito também, uma vez que foi capaz de apontar a culpabilidade do agente. Dessa forma, não houve arbitrariedade da prisão, e sim legitimidade da mesma. Quanto à acusação no tocante ao extrapolamento da prisão preventiva, afirmando que o seu prazo ele superou a sentença, de fato, é a verdade, estamos aqui tratando de verdades, de fato, ele superou a condenação, porém, superou em 16 dias, ele já cumpriria a pena, superou em poucos dias, e quando você se pede uma indenização de $300 mil, no caso em que ele foi devidamente condenado e ficou 16 dias preso a mais do que o natural, se faz um montante descabido, extrapolado. Quem realmente está extrapolando aqui? Nós com a prisão preventiva ou vocês com o pedido de indenização? Extrapolamos em 16 dias e vocês nos pedem $300 mil. $300 mil esses que sairiam do Estado, do bolso das pessoas, dos nossos contribuintes venezuelanos, dos patriotas de verdade. Então, no tocante à indenização, o Estado se compromete a pagar os honorários advocatícios que ele mesmo teve, afinal, todos têm direito de se defender, é uma garantia que nós temos, porém, a partir do momento em que se pede o excesso disso, se descumpre, afinal, estamos falando de um condenado aqui que não fez bem para o povo, a única coisa que ele fez foi desvio de dinheiro, coisas levianas, e não obstante disso, o nosso artigo 10 ali da convenção estabelece indenização em caso de erro do judiciário, o que não houve. Ninguém aqui pode tratar da culpabilidade do agente, não é disso que estamos tratando, isso foi tratado internamente, comprovado, então não houve erro do judiciário, de tal forma que o nosso gasto indenizatório deve ser somente com
com R$ 1 do senhor Leiva no tocante aos seus advogados e a passagens aéreas que ele eventualmente gastou. E, não obstante, gastos comprovados, certo? Exigimos também a comprovação desses gastos, tá? Para não causar um enriquecimento ilícito. Ademais, concluo assim a minha defesa e espero que a melhor decisão seja tomada aí perante a Corte Interamericana. Pois bem, diante da argumentação aqui proferida por ambas as partes, o tribunal chegou à sua conclusão. A República Bolivariana da Venezuela, de fato, cometeu infrações dos direitos humanos do senhor Barreto de Leyva, senhor Oscar Henrique Barreto de Leyva. O mesmo foi vítima de um julgamento arbitrário que o prendeu por um tempo indevido, violando diretamente o artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como quase todos os artigos quase todas as subdivisões do artigo 8º, incluindo o 2.b, por não ter sido avisado que estava sendo investigado e posteriormente sendo julgado, apesar da argumentação do procurador-geral da Venezuela, pouco importa a capacidade da vítima, o Estado ele tem e sempre deverá ter a função de avisá-la quando a mesma está sob um processo judicial. Essa omissão por parte do Estado acabou por atrapalhar na formação da defesa do mesmo, impossibilitando de conseguir um advogado próprio, o que acaba por violar outro artigo da mesma convenção. O artigo 2.d, que, segundo ele, o senhor Barreto de Lima deveria ter a capacidade de escolher o advogado por livre e espontânea vontade, mas devido à situação injusta que foi submetido, o Ministério Público teve de escolher contra a sua vontade. Todavia, é incorreto afirmar por parte da defesa do senhor Barreto Leyva, que ele foi julgado por um tribunal incompetente. Ele foi julgado pelo Tribunal Superior da Venezuela, que, de acordo com o próprio ordenamento, tem competência para julgar todas as causas. Portanto, não houve uma violação do artigo 8.1. Todavia, houve uma violação de outro artigo, também de outra subdivisão do artigo 8, pois, mesmo sendo o Tribunal Superior, o senhor Barreto de Leyva não teve oportunidade a um segundo julgamento, a famosa segunda instância, pois, de acordo com o ordenamento interno da Venezuela, a partir do julgamento do Supremo, encerra-se a discussão, o que acaba sendo um problema, já que o senhor Barreto teve apenas um julgamento e, consequentemente, a violação de todos os supracitados artigos resulta na violação dos artigos 1º e 2º da Convenção, o que gera uma violação do princípio pacta sunt servanda. Por essas razões aqui explicadas, o tribunal defere que a Venezuela será obrigada a pagar para o senhor Barreto de Lima, por danos morais, o valor estimado em aproximadamente $30 mil. Um valor bem inferior ao pedido pela defesa, pois, caso os 300 mil fossem de fato pagos, haveria uma violação do princípio do enriquecimento sem causa.
O valor estimado em 30 mil objetiva pagar os danos morais recebidos pela vítima, os seus custos de viagem, estadia e alimentação para comparecer à corte, bem como o salário do advogado contratado para defendê-lo. Outro sim, vale ressaltar que esse caso deixou evidente que a Venezuela, mesmo sendo signatária de um tratado internacional, não adequou seu ordenamento para poder cumpri-lo. Portanto, a Corte recomenda fortemente que a mesma altere a sua legislação a fim de que possa cumprir com os tratados firmados. Dessa forma, encerra-se a discussão e o tribunal. Uma boa tarde a todos.